que, como reconhece o próprio juiz Sérgio Moro, abre aspas, é imprevisível. Fecha aspas. Para analisar o estado atual e os rumos da Operação Lava Jato, os impasses e as polêmicas, estão aqui comigo Heloísa Machado, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordenadora do Supremo em Pauta. E Davi Teixeira de Azevedo, professor de Direito Penal da USP e advogado criminalista. Sejam muito bem-vindos. Nós somos aqui uma constitucionalista e um criminalista, e são as duas coisas justamente que entram aqui em choque o tempo todo, que fazem as pessoas tentarem entender o tempo todo quais são as questões que estão em julgamento. E eu queria só começar pedindo um comentário de vocês sobre o que aconteceu no Senado, com digamos, a não aceitação da punição, das medidas cautelares e do afastamento que o Supremo, a primeira turma do Supremo, segunda, né? Primeira turma do Supremo tinha decidido em relação ao senador Aécio Neves. Quer dizer, a Constituição, a política, alguém perdeu, alguém ganhou nesse processo? Olha, esse caso, eu acho que ele expôs o que há de mais complicado na Lava Jato e no Supremo Tribunal Federal, né? A Lava Jato tem se mostrado bastante frágil quando chega e tenta atingir o núcleo de grandes poderosos, de ministros, de senadores que ainda têm o mandato, né? E expõe a fragilidade do Supremo, que acaba se contradizendo em decisões anteriores que foram em outro sentido, né? Então a sessão de hoje do Senado, que de certa maneira só aconteceu porque o Supremo assim permitiu, não é? Deu essa vantagem para o Senado eventualmente afastar ele mesmo, o Aécio, acabou gerando aí uma queda de braço entre Supremo e Senado, onde o Senado pode sair enfraquecido na opinião pública, mas sai fortalecido frente ao Supremo. E o Supremo sai super desgastado depois de ter afastado o Eduardo Cunha do seu mandato sem nenhuma dessas garantias, e algo que é inconstitucional, que não existe previsão constitucional para isso, né? E após também o episódio do Delcídio. Então, eu acho que nessa confusão entre Supremo e Senado, o Supremo saiu perdendo e o Senado, ainda que a opinião pública não goste, fez o que queria fazer. Quando o Supremo sai perdendo é porque a Constituição também saiu perdendo, né? Eu sei que a sua área é penal, mas é o que sai em jogo, né? Eu acho que a Constituição saiu ganhando. Eu acho que o equilíbrio entre os poderes saiu ganhando. Eu acho que a divisão de poderes foi prestigiada. O artigo 53 da Constituição Federal diz que o senador só pode ser preso, portanto, uma medida cautelar. E na época da Constituição não existiam as outras medidas cautelares, tornozeleira, etc. O senador só pode ser preso, ou seja, só pode ter uma medida cautelar se houver flagrante delito de crime inafiançável. É isso que diz a Constituição. O crime é inafiançável? Não. Havia flagrante delito? Não. O Supremo poderia mandar prender ou dar qualquer outra medida restritiva? Não. O Supremo pode, no próprio artigo, o Senado pode, no próprio artigo 43, havendo denúncia criminal, ou seja, Aécio está sendo processado. Parar a ação, né? O Supremo pode, o Senado pode parar a ação. Ora, se o Senado, no equilíbrio entre poderes, pode parar uma ação penal, que é o principal, o Senado, claro, tem a última palavra a dar ao que é instrumental, que é uma medida cautelar. Mas então a gente chega aqui na Constituição de novo. A Lava Jato está provocando inovações além da conta? Está, e não só a Lava Jato, né? Quando a gente pensa nas maiores críticas à operação, que é o uso abusivo de prisões preventivas, o episódio das delações, a gente tem que levar em consideração que o judiciário brasileiro, em geral, é um judiciário que prende muito e prende mal.
né, que condena mal. Então, nesse sentido, a Lava Jato não é em si algo extraordinário. Ela só é contaminada pelo que o judiciário já faz e que faz muito mal, que é prender provisoriamente muito e prender mal ao comum, final. No crime da rua, exatamente, né? No crime da rua, nos pequenos traficantes, sobretudo, que fazem parte da maior massa de encarcerados, né? Então, se você for pensar por esse lado, a Lava Jato tem problemas que são comuns ali ao restante do Poder Judiciário, né? Mas não é porque ela tem problemas que também os avanços que foram obtidos têm que ser desconsiderados, né? Eu acho que a gente tem que separar e acho que faz formidável desses 3 anos faz e parte meio, de um né? aprendizado institucional, inclusive em relação às colaborações premiadas, que na minha opinião são um bom instituto. A gente sempre reclamou muito que se prendia para não investigar, né? E as colaborações são uma maneira de conseguir uma instrução processual com menos violência. Como professor de penal, o senhor sabe muito bem que a maior queixa sociológica no Brasil é essa, de que se prendem os mais pobres, os que não conseguem ter boa defesa, e os poderosos de alguma maneira escapavam, seja pelos vários recursos, até o trânsito em julgado, que era uma coisa praticamente infinita, até o fato de que com boa defesa se consegue anular rapidamente processos mal feitos. Então, essas inovações não são necessárias para alcançar os mais poderosos. Esse não seria um mérito da Lava Jato? Ou o fato de que se atropelou o devido processo legal vai contaminar, digamos, o nosso sistema jurídico? Eu acho que os poderes do Estado, os órgãos do Estado sofreram uma degradação. O que se quis e se quer com a Lava Jato, o que se está fazendo é uma espécie de degradação, uma espécie de socialização da miséria. Assim como os menos favorecidos, as pessoas da base da pirâmide, tinham uma justiça injusta, tinham prisões ilegais, sofriam as misérias de um processo penal. A visão da Lava Jato devemos dar igual tratamento àqueles que estão no vértice da pirâmide. Ou seja, devemos também suprimir-lhes a garantia, devemos também decretar-lhes a prisão, de modo a que, se estabelecendo uma ética pragmática, os fins justifiquem os meios. Ou seja, o combate à corrupção justificará prisões processuais ilegais. A erradicação da corrupção, o que é uma utopia, não vai acontecer, não se consegue erradicar o crime, nenhum tipo de infração criminal. Mas se pode produzir o temor, né? Diminuir, o que se né? pode fazer é diminuir a níveis razoáveis. Mas o discurso é de erradicação. Não se podem tolher as garantias e direitos fundamentais. Lava Jato prendeu-se para delação? Evidentemente prendeu-se para delatar. Depois de delatar, feita a delação, ou sabendo o Moro de que determinadas agentes que haviam tido a prisão preventiva decretada e busca e apreensão, iniciaram tratativas com o Ministério Público, o que fez ele revogou a prisão preventiva. Então, foi utilizado como um instrumento, a prisão preventiva, para obtenção de delação. Mas o juiz Sérgio Moro sempre diz isso e repetiu na entrevista para o Gerson Camarote aqui da Globo News, que a imensa maioria desses colaboradores estavam em liberdade quando fecharam seus acordos. Então, que não seria verdade que a prisão pressionaria pela delação. Você concorda com isso? Porque essa é uma das principais críticas que a advocacia faz ao processo da Lava Jato em Curitiba, né? Olha, eu não tenho dúvidas de que houve abuso em relação às prisões preventivas, né? O que seria um caso de abuso? A gente pode considerar, por exemplo, a prisão, que não foi nem preventiva na época, do Manteiga, né? Que inclusive gerou um mal-estar enorme. Uma condição coercitiva, né? Foi uma condição, mas é um tipo de prisão, né? Foi uma condição coercitiva, estava no hospital, gerou aquele estresse todo, né? Você teve a prisão provisória, eu acho que a mais simbólica, que foi a do Marcelo Odebrecht, né? Durando um período desarrazoado, né? Mais de ano, né? Foi mais de ano, até né? a delação.
Mas, ao mesmo tempo, existe a necessidade eventual, e aí tem que se analisar caso a caso, de se manter essas pessoas que são muito poderosas, com acesso a muitos recursos e que eventualmente estavam colaborando para a destruição de provas, sem acesso e sem meios de fazer isso, né? O que a gente tem que ver é, caso a caso, se houve um uso excessivo dessa prisão provisória, se os requisitos estavam presentes, se durou o tempo absolutamente necessário para impedir a frustração do processo e, como disse o professor, para também impedir que fosse uma barganha para que se atingisse a colaboração premiada, né? Então, a prisão provisória ela não é em si um problema. Quando ela é usada de maneira abusiva... diz isso, ela está também na previsão legal, ela é um recurso da justiça. Agora, analisar caso a caso nos levaria aonde? Na medida em que já os fatos consumados das relações já estão não se examinar resolvidos. Caso a caso, seria muito difícil analisar cada caso, mas que muitas delações de gente em liberdade foram fechadas em razão de conversas, eu posso citar nomes, com o Ministério Público que ameaçava com envolvimento criminal, esposa, filhos, eventualmente sócios da empresa, mesmo sabendo que não havia envolvimento, isso ocorreu e muito. Moro diz que as decisões deles foram confirmadas. Os acordos de delação, quando eram fechados, implicavam ilegalmente a desistência dos recursos. Ou seja, não eram revistos as decisões dele pelos órgãos superiores. Então, essa estatística que o Moro faz é uma estatística falsa. Há exemplos claros de gente que fez delação solto e a maioria ameaçada de envolvimento, não só dele, mas de toda a família. Então, esse é o cenário da Lava Jato. Você tinha conhecimento disso? Você acha que essas informações são assim tão assustadoras ao ponto da gente se alarmar com a lisura do processo da Lava Jato? Olha, nós tivemos episódios que foram gravíssimos, né? E o vazamento dos áudios da conversa de Dilma e Lula é um consenso. Nenhum dos colegas de vocês que esteve aqui negou. E que gerou uma reação, não é? Do Teorino, uma reclamação específica que, de certa maneira, puxou a orelha do Moro e dizendo gerou uma consequência política. E dizendo que esse tipo... uma consequência política que foi irreversível, né? Mas que esse tipo de atitude poderia ali levar a uma anulação de todo o processo. Eu não tenho conhecimento específico de casos de nulidade de colaborações até agora por falta de voluntariedade em quem assinou, né? Que é isso, né? Assinar por coação. O Supremo, quando analisou a legalidade das colaborações, disse, bom, elas têm que ser regulares, né? Numa forma adequada, elas não podem ter nenhum artigo que seja ilegal, que contraria a lei, e elas têm que ser assinadas com voluntariedade. A pessoa não pode ter nenhum tipo de vício de vontade para fazer aquele termo de colaboração, né? Então, parece que, e se houver, não é, esse tipo de vício, há uma guarida no Supremo Tribunal Federal para que isso seja anulado sem maiores problemas. Anularia a delação e o processo todo? Sim, sim. Quanto à legalidade das delações, a lisura das delações, a juridicidade das gerações, dois constitucionalistas portugueses, José Canotilho e Nuno Brandão, a pedido do governo português, deram um parecer sobre a admissibilidade da delação do Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef perante o ordenamento jurídico português, se poderia ter feito. O que implicaria casos... Sim. A conclusão do parecer desses dois acadêmicos insuspeitos foi: as delações premiadas de ambos ferem o ordenamento jurídico brasileiro e ferem o ordenamento jurídico português, ferem a ordem pública portuguesa, porque nestes acordos existe absoluta ilegalidade. Qual é a ilegalidade? O Ministério Público, no acordo, o magistrado homologando, criando condições que não estão previstas na lei, criando uma legislação própria para a delação. E isso é ilegal.
A delação premiada é um instrumento democrático porque restringe o poder de intervenção do Estado. É uma solução em que o Estado, isto é uma solução que a gente diz dogmática penal porque aquele que pode se arrepender tem uma solução. E é uma solução estratégica para a defesa, não há dúvida nenhuma. Mas o que ocorre é que está sendo uma única solução estratégica e a advocacia tem capitulado, aceitando cláusulas ilegais para buscar a solução jurídica melhor para o seu cliente, num contexto de um judiciário punitivista sem compromisso com os direitos e garantias fundamentais. Agora, criticar o Ministério Público, o que o Janot e Marcelo Miller fez com relação ao JF e JBS, com os irmãos Joesley, em que industriaram uma gravação para atingir um presidente, em que celebraram um acordo de leniência ilegal. A lei 2.846 não atribui ao Ministério Público o poder de sentar à mesa e assinar um acordo de leniência. E fixando uma multa que seria de 0,1% a 20% do faturamento, 170 bilhões seria uma multa de 34 bilhões. Fixando uma multa de 11 bilhões, modesta, e pondo ali reparação de dano. Multa é assim, parei no local proibido, eu tenho que pagar a multa. Agora, se eu derrubei o poste de luz, eu tenho que indenizar o prejuízo. Eles puseram tudo num pacote e tiraram do BNDES, tiraram da Caixa Econômica Federal o poder de promover ação judicial. Isto é um absurdo que o Ministério Público fez. Professor, 3 anos e meio de uma operação capaz de atingir pessoas tão poderosas, setores empresariais tão enraizados na economia e na cultura política brasileira, certamente ia ter atropelos ao longo do processo. Acho que o que interessa para nós agora é saber se valeu a pena ou não ter atropelado o processo legal. Em função dos resultados. É isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Quer dizer, o balanço até aqui é de que valeu a pena tudo isso que foi inventado, inovado com a Lava Jato e que perspectivas a gente tem para frente. A população brasileira continua confiando como confiava na Lava Jato? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. 3 anos e meio depois da Operação Lava Jato estar nas ruas, nos corações, nas mentes, na mídia, nos debates jurídicos tão intensamente, eu pergunto para vocês, valeu a pena tudo o que aconteceu até aqui, apesar dos atropelamentos de dispositivos legais? E que perspectiva tem a Lava Jato até agora, na medida em que houve uma quebra de confiança da opinião pública depois do processo dos irmãos Joesley? Como é que vocês enxergam esse futuro próximo? Olha, nada com violação ao devido processo vale a pena, né? Então acho que não vale. Nem desmanchar um esquema corrupto. E assim, como advogada de direitos humanos que viu também muita gente torturada, não vale nunca a pena violar devido processo legal para se atingir um fim específico, né? Dá para afirmar que toda a Operação Lava Jato violou devido processo legal? Eu não tenho informação para dizer isso até agora, né? Todos os casos em que isso aconteceu devem ser revisados e anulados e reconsiderados, né? Mas a gente não pode misturar tudo, né? E na minha avaliação, a Operação Lava Jato conseguiu, da perspectiva, né, de expor as empresas e aquele grande esquema de cartel, isso foi extraordinário, né? Isso expôs, de fato, um mega esquema entre todas as construtoras, que, de certa maneira, drenou recursos, e recursos nossos, não é? E que violou a competição, violou a concorrência, violou contratos. A rigor, violou até o sistema eleitoral. Exatamente, né? E o segundo ponto positivo foi relacionar essa formação de cartel, essa corrupção, com o nosso sistema eleitoral, né? E aí a Lava Jato tem muitas dificuldades de fato conseguir chegar a termo nos processos contra os poderosos, e acho que a principal perda da Lava Jato foi, sem dúvida, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quando no ápice da Lava Jato... Desomologar. Exatamente, né? Desconsiderar que havia esse fluxo enorme de dinheiro ilícito alimentando o nosso sistema. Professor Davi.
Lembro Gelmir Betting. Para acabar com os carrapatos, vamos matar as vacas. Lava Jato é alguma coisa parecida. Para acabar com o carrapato da corrupção, matemos as vacas. Sacrifiquemos os direitos e garantias fundamentais. Utilizemos uma ética pragmática, uma ética de resultado. Não hesitemos em prender, desde que dali haja um proveito, prender sem fundamento legal. Não hesitemos em condenar penas altíssimas e assustadoras, descompassadas com a culpa do homem, para poder, a partir dessas penas, criar e gerar um mero temor e estimular outros a delatarem, tornando assim, sem possibilidade de êxito, qualquer defesa. Quanto ao futuro, depois da Operação Mãos Limpas na Itália, em que se cercearam direitos e garantias fundamentais, acabando-se até com habeas corpus, Operação Mãos Limpas em que se inspirou Moro explicitamente, expressamente. A Itália ocupava, em 2015, dezembro, a 61ª posição, junto com o Brasil, na transparência com relação à corrupção. Ou seja, o preço pago para acabar com os direitos ou restringir os direitos e garantias fundamentais foi muito alto para conseguir um êxito muito baixo depois de alguns anos. Eu acho que nós estabelecemos uma cultura da punição e de restrição de direitos fundamentais, afirmando fins justificam os meios. E nós estudaremos ainda a Lava Jato por muitos e muitos e muitos anos. Se é que um dia ela vai acabar, né? Tamanho é o esquema. Agradeço muito a disponibilidade de vocês de vir ao Entre Aspas e compartilhar aqui essas visões sobre a Lava Jato. Um prazer enorme. Agradeço a você também, assinante, que acompanhou o programa. O Entre Aspas volta na próxima terça-feira. Até lá.